Olá, boa noite. Então os meninos como vão? Bem ou mal? Nem sabem. Olá, Filipa. Olá, Ferreira, boa noite. Como estás? Tu está a correr bem? Espero que sim. Cláudia Fico, como estás? Boa noite. Daniel Trepado, como estás? E as meninas, está tudo bem? Graziela Colado, boa noite. Abraço de luz. Anselmo, boa noite. Está tudo bem? Helena Martins, olá, boa noite. Fernando, e boa noite a todos, diz ela. Diz boa noite a vocês todos, está bem? Preocupado e adoentado. Isso é que é mau, Cláudia. Então. Teresa Neto, boa noite. Daniel, eu vou indo. José Almeida, como estás? Boa noite, estás melhorzinho? Nem respondes. Tudo mais ou menos, e tu como estás? Cá vou indo. Devagar se vai, olhas. Fábio Cordeiro, olá, boa noite. Está tudo bem? Tá. Então estou todo bem, cedo assim. Estando tudo bem, pronto, é bom. Não é? Eu acho. Estás preocupada com a greve? Então, mas porquê? Ainda continuam a fazer greve? José Almeida, estou mais ou menos... Bem, o mais está primeiro, o menos ou mais. É porque ainda não estás bem. Melhor não muito. Assim já entendo. Lourdes Tavares, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Um ano por inventar. Às vezes temos que inventar os dias para não nos atrapalharmos. Não é? Tulia Veloso, um abraço fraterno. Tudo bom. Irone Cachumbu. Boa noite, como estás, Irone? Vai tudo bem contigo? Alzira Santos, beijinhos grandes, gratidão. Continuamos, mas está tudo complicado. Dizem ser ilegal. Então vocês foram para a greve sem saber se é ilegal ou legal. Oh, tontinhos. Têm que saber primeiro se é legal ou ilegal. Tudo bem, graças a Deus. Ainda bem. Irone Cachumbi. Graciado, boa noite, Fernando. Como vai? Um abraço de luz para todos nós. Para si também. Hilda Alves, boa noite. A todos um abraço fraterno. Boa noite, linda. Todos abraço de luz.
todos um abraço de luz, que tudo esteja bem, em tranquilidade, e se não tiver, que nós possamos de alguma forma pôr as coisas bem, tenhamos a coragem, a audácia para pôr tudo bem, para nos pormos bem dispostinhos e para estarmos envolvidos em luz, para ser bom. Temos que ser boas pessoas e nós tentamos ser boas pessoas. Cláudia Marina, boa noite. Beijinhos também. Desalvos para todos os que mais precisarem. Precisam todos hoje. Ana Costa, boa noite. Hoje precisamos todos. Anabela Menezes, boa noite a todos. Quer dizer que também é boa noite para mim, não é? Sim, senhora. Olha, ele já disse que Elisa Domingos, boa noite. Amor e gratidão também. Mónica Gomes, boa noite. Teresa Neto, acho que já disse boa noite. Anabela Menezes diz que sim. Ainda bem. Andamos todos a precisar de um empurrãozinho. Assim, para irmos por lá. Sendo assim, Teresa Mota, boa noite. Boa noite também para toda a família, Teresa Mota. Estou a refletir ainda. A refletir. E a minha cachimónia está a refletir. A minha cachimónia. Sendo um mundo de dualidade e nós dualidade, muitas vezes nós dizemos que queremos, e depois dizemos que não queremos, e depois dizemos que deveria ser assim, e depois dizemos que deveria ser assim. Nós encontramos às vezes em constante mudança, quase sempre, não é? E às vezes o nosso coração e a nossa mente decidem que gostaríamos que as coisas fossem assim mesmo, de acordo com aquilo que nós sentimos, de acordo com aquilo que nós desejamos. Mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós querem. Nós não conseguimos resolver as coisas da forma que pensámos no princípio. Muitas vezes temos que dar um tempo e um espaço a nós próprios para refletirmos de certeza, ou para fazer uma reflexão, de modo a que tenhamos certeza daquilo que queremos e daquilo que não queremos. Temos também a aprender a descobrir quais são os nossos limites, até onde nós podemos chegar e até onde nós não vamos chegar.
tendo logo essa consciência e fazendo logo essa forma, nós acabamos por então entrar num caminho que que é mais adaptável à nossa vida e que nós conseguimos com mais facilidade resolver todos os problemas, os problemas maiores na nossa própria vida. Luís Silva e Alda Peralta, um abraço. Então, Conceição Ribeiro, um abraço também. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós, às vezes, quando nos encontramos numa encruzilhada, devemos é verdade, Hilda Alves, isso é verdade. Às vezes estamos nos lugares, nos sítios, e às vezes na própria vida nós parece que a energia é mesmo diferente, é mesmo pesada, e nos deixa num estado que nós muitas vezes não raciocinamos e nos tira a força e a vontade de nós percorrermos o caminho. Mas nós temos que ser mais fortes, porque nós nascemos para ser mais fortes. Nós não nascemos de todo para sofrermos, nascemos para encontrarmos caminhos mais adequados e adaptáveis às nossas necessidades de evolução e às nossas necessidades de vida aqui neste planeta Terra. Nesta dualidade, muitas vezes, em que nós nos encontramos, nesta encruzilhada de caminhos da vida, muitas vezes é a nossa impulsividade que faz com que nós não pensamos e não compreendamos as coisas como elas são, para as podermos aceitar. Nada pior para nós, para a nossa vida mesmo, do que... António Luís, boa noite também, um abraço. Nada pior do que nós fazermos más escolhas. Nada pior do que obrigarmos-nos a estar num caminho que não é o nosso. Isso pode trazer muitas desvantagens para nós e pode nos trazer também situações muito delicadas. Por isso nós devemos ser sempre conscientes e compreender o que está a acontecer à nossa volta e o que está a acontecer connosco, para nós podermos então ultrapassar corretamente os nossos obstáculos e conseguirmos ali, com uma certeza aceitável, que a nossa vida pode mudar a cada instante e que nós temos que aproveitar essas mudanças que a nossa vida nos proporciona e não é fugir delas. Temos que olhar sempre de frente a vida, olhar a vida com os nossos olhos que veem e os nossos olhos que não veem, mas que veem aquilo que a vida nos está a mostrar e que nós muitas vezes não conseguimos aceitar ou adaptar-nos. Nós temos que tentar, sobretudo, adaptar-nos às situações e fazer com que essas situações se adaptem a nós. Temos que criar uma ligação energética para que possamos seguir um nível energético mais favorável a nós próprios e à nossa evolução. Evidentemente que estamos todos a passar por períodos críticos, períodos menos bons, mas esses períodos menos bons têm também o seu quê de positivo, o seu quê de alegria e o seu quê de evolução. E por isso nós temos que ter uma visão sempre clara. Muitas vezes nós analisamos as coisas e aceitamos porque os outros dizem que nós temos que analisar, temos que aceitar principalmente e nos resignar com aquilo que a vida nos está a ofertar. Não é bem assim. Nós, segundo a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, nós podemos alterar muitas das coisas na nossa vida para melhor e para pior, infelizmente também. E mais vezes alteramos para pior que para melhor. E a questão muitas vezes está aí. É que nós precisamos que a cada dia nós possamos acrescentar, nem que seja uma coisa minúscula à nossa vida. Acrescentar de modo a que nós possamos, de alguma forma, ter mais momentos de felicidade e menos momentos de infelicidade.
Se assim fizermos, nós estamos sempre a trabalhar em nós próprios e estamos a trabalhar em tudo aquilo que nos rodeia. Por isso, temos que ter consciência também que nós somos mortais. Nós só nos tornamos imortais na essência. E na essência somos imortais. Mas quanto seres humanos, nós somos mortais. E um dia temos que partir, deixar a vida e caminhar noutra direção, que é a nossa própria vida originária. Então temos que ter essa consciência sempre para não sermos surpreendidos por todos os acontecimentos da vida. Evidentemente que o homem é acelerado, sem sombra de dúvidas, já às vezes cria muitas situações duvidosas em que nós acabamos por esbarrar nessas situações e acabamos por ser envolvidos nessas situações sem nossa premissa e sem nós muitas vezes apercebermos. Às vezes já estamos nessas situações mesmo. Nunca é tarde para nós voltarmos atrás e abraçarmos de alguma forma aquele caminho que nos traz algo, que acrescenta algo à nossa vida, que acrescenta algo ao nosso ser, que acrescenta algo ao nosso estado de espírito. Às vezes as pessoas definem as coisas que não concordam, que lhes foram transmitidas, como pecados. Então, nós estamos sempre a pecar. Somos uns grandes pecadores. As coisas não é que não seja assim, mas não são bem assim. Porque nós, pela nossa liberdade, nós podemos perceber e podemos entender que determinada coisa poderá ser muito positiva para mim, poderá ser muito negativa para o outro. Porque cada um, quem sabe atender é o tendeiro, quem sabe o que se passa dentro da tenda é o tendeiro. Porque cada um de nós tem que perceber o que é o melhor para si. E o melhor para si muitas vezes não é o que é o melhor para os outros. Como o pior para si não é muitas vezes o pior para os outros. Então a base de toda a nossa evolução e da nossa vida a se melhorar é a nossa compreensão. É compreendermos tudo aquilo que se passa à nossa volta. Às vezes temos que fazer mais devagar, temos que compreender mais devagar, mas temos que compreender. Aquilo que compreender a própria vida. Aquele mistério que todos fazem da própria vida. Compreender esse mistério é certamente fazer um processo evolutivo e é certamente um encontro, pois, com uma realidade que nunca nos foi transmitida e que nós vamos passar a vivenciá-la. Evidentemente que tudo o que nós põe o nome do teu pai, ó Cláudia, está bem? E depois as outras pessoas vão à Cláudia e tiram o nome do pai dela, escrevem o nome do pai dela e mandam esses desenhos para o pai, está bem? E parece que me fez entender. Então, nós é que somos mesmo responsáveis por todos os nossos atos, nós é que vamos responder perante nós próprios. A vida nos vai proporcionar as coisas que nós queremos. E é o que eu digo, é mais fácil nós sermos negativos que sermos positivos. E a questão da vida está aí mesmo. É nós sabermos viver a vida em equilíbrio, em fraternidade, sabermos viver a vida em amor e, sobretudo, sabermos abraçar o amor da própria vida, deixarmos que a vida nos envolva. Evidentemente, quando não é o caminho mais correto, nós temos que admitir que não é o caminho mais correto e temos que, de alguma forma, pedir ajuda à nossa crença, ou a nós próprios, ou ao nosso interior, ou então à divindade. Pedirmos algum auxílio, ou até a um amigo que esteja junto a nós, pedirmos algum auxílio no sentido de nós encontrarmos a forma mais correta que nos vá acrescentar alguma coisa. Nós chegamos de uma forma, nós vamos embora de outra forma. Nós temos que ir de uma forma mais evoluída. Por isso temos que fazer alguma coisa
para que a nossa forma vá, para que nós, de alguma forma, possamos ir mais evoluídos, possamos ir mais crescidos, mais amadurecidos, com o maior número de experiências possíveis. Temos que mesmo pensar nisso. Queremos ter o maior número de experiências possíveis, mas experiências que tragam algo de útil à nossa própria vida e ao nosso próprio ser. Nós temos que nos fundamentar na vida. Podemos não perceber muitas coisas, mas nós temos que perceber da nossa própria vida. Às vezes, no nosso deslumbre, nós nos deslumbramos com coisas que às vezes nós damos muita importância ao que os outros dizem. Claro que temos que dar, evidentemente, mas todas as opiniões ouvirás, mas só a tua tomarás. Porque tem que ser assim, porque só assim é que a tua própria responsabilidade se faz sentir no meio em que vives, na tua própria vida e naqueles que te rodeiam. E se todos fizerem assim, nós conseguimos criar uma energia de equilíbrio muito grande e já não estamos nesta situação. Conseguimos ler a vida de outra forma. Conseguimos ler nas entrelinhas da vida. E isso é importante. Porque quando nós conseguirmos ler nas entrelinhas da vida, vamos encontrar a resposta adequada e adaptável aos nossos próprios problemas, às nossas próprias angústias, aos nossos próprios desequilíbrios. E isso realmente acrescenta algo à nossa vida. E é isso que é muito importante. Todos nós devemos fazer tudo para nos sentirmos bem. Mas não devemos fazer isso como uma obrigação ou para agradar a alguém. Devemos fazer isso para que nós possamos, de alguma forma, ter momentos de maior felicidade, de maior aprendizagem, de maior tranquilidade. É por isso que sempre nós apelamos para as pessoas compreenderem o percurso da sua própria vida, o percurso da sua existência, e para que as pessoas possam, todas elas, entender a razão de ser, porque se encontram cá. Porque há sempre uma razão para nós estarmos cá. Porque se não fosse preciso nós estarmos cá, nem nasceríamos aqui. Então, a partir do momento em que nós nascemos aqui, há sempre uma razão para a qual nós estamos preparados e essa razão vai provocar na nossa vida mais momentos positivos do que negativos. Nós já sabemos que temos essa dualidade e, portanto, temos que fazer uma luta interior, bem certo, e às vezes também exterior, tende-se ao exterior, porque nem tudo depende de nós próprios. A maior parte das coisas na nossa vida dependem de nós próprios. Por exemplo, as atitudes, os pensamentos, as palavras, as ideologias, por exemplo, dependem de nós próprios. Nós, ao analisarmos, identificarmos ou não nos identificarmos no aspecto religioso também, pertence a nós próprios, noutros aspectos da vida também, acaba por pertencer a nós próprios. Às vezes, não deslindamos esse percurso e vivemos uma vida inteira sem deslindarmos esse percurso. E isso faz com que nós nos sentimos perros, sentimos-nos desmotivados e sentimos-nos desequilibrados perante situações que, se soubéssemos ler nas entrelinhas, percebíamos da forma mais correta e conseguíamos da forma mais correta então avançar na própria vida. Nós temos que fazer esse exercício. Isso é um exercício mental, físico, espiritual. É um exercício, sobretudo, da própria essência e da própria consciência. Nós temos que sempre unir esse exercício da consciência com a essência para que nós possamos ficar em equilíbrio e para que nós possamos, de uma forma coerente, correta, atingirmos os nossos objetivos.
os nossos objetivos também não se encontram tão claros assim. Nós temos que perceber, às vezes, que há objetivos que são inalcançáveis, não são execuíveis. Então, quando nós insistimos em algo que não é execuível, nós estamos a perder o nosso ponto de encontro perante a vida e estamos a perder a nossa própria energia. Por isso, temos que ter calma, serenidade e repensarmos várias vezes ao longo da nossa vida se aquilo que estamos a fazer, a vivenciar, a experienciar ou a viver, se é o mais acertado ou não para nós próprios. Porque é muito importante nós percebermos que seja dor, sofrimento, amor, alegria, que seja até um momento saudável, tudo depende de nós. Nós somos os protagonistas, somos os atores da vida. E cada ator tem o seu próprio papel, por isso é que ninguém é igual a ninguém. Os papéis que as pessoas têm, elas têm que compreender o seu próprio papel no palco da vida. Porque se compreenderem o seu próprio papel no palco da vida, desempenham um papel a 100%. Ao desempenhar um papel a 100%, há muitas improbabilidades de as coisas não acontecerem. Mas nós temos que as compreender. Como há muitas probabilidades e as probabilidades são grandes, nós devemos ir mais por esse caminho de, então, definirmos concretamente e objetivamente a nossa situação atual e a nossa situação no futuro presente. Nós devemos ter sempre em conta que o agora, o aqui e agora, vai nos proporcionar o aqui e agora no futuro presente, mas não vai alterar o aqui e agora. O aqui e agora nunca altera o presente passado. O presente passado passou, não pode ser alterado. Podemos não cometer as mesmas asneiras, os mesmos erros, as mesmas escolhas. Não nos vamos condenar pela vida fora. É aí que o perdão surge. Nós temos que nos saber perdoar primeiro, antes de perdoarmos alguém. Só quando nós nos perdoarmos e sentirmos esse perdão no nosso coração, vamos assim dizer, é que nós conseguimos perdoar todas as situações. Mas para perdoarmos a nós próprios e para perdoarmos os outros, nós temos que compreender a situação. Se nós não compreendermos a situação, também o dom do perdão que nós possuímos fica amorfo e fica no desequilíbrio em que se encontra muitas vezes. Nós mais depressa cultivamos a revolta, a zanga, culpamos os outros. Mais rapidamente fazemos isso do que olhamos para nós próprios e nos preocupamos com nós próprios. Nós não devemos fazer isso. Evidentemente, se alguém nos solicita ajuda, nós temos que ver se temos a capacidade para ajudar. Porque nós nunca poderemos dar o que não temos. Porque se formos dar o que não temos é igual àquele homem que vendeu 2 vezes a Torre Eiffel sem a Torre Eiffel ser dele. E que não poderia ser vendida, mas vendeu a alguém. Ganhou o dinheiro porque a vendeu a alguém. Isso chama-se uma fraude. Nós muitas vezes cometemos muitas fraudes perante nós próprios. Quando as cometemos perante os outros, nós rapidamente, se quisermos, podemos remediá-las. Quando acontece connosco próprios, nós temos uma certa dificuldade em aceitar esse facto. E o perdão aí funciona mesmo. Se nós nos perdoarmos pelas fraudes cometidas a nós próprios e à nossa própria vida e não acusarmos os outros dessas mesmas fraudes, acontece que mais rapidamente nós vamos ter a oportunidade, vamos encontrar a oportunidade nas entrelinhas da própria vida para nós nos perdoarmos e podermos perseguir a nossa própria vida. Muitas vezes, pelos acontecimentos que se dão connosco no dia a dia, nós
nos sentimos um pouco desenquadrados. Mas às vezes sentimos desenquadrados pelo motivo errado, não é pelo motivo certo. Porque se nós percebermos e se nós compreendermos exatamente o nosso projeto de vida, ou o porquê de andarmos cá, ou o porquê da nossa vida ser tão limitada e se passar tão rápido e acabamos por ir embora, nós compreendermos tudo isso, nós acabamos por mudar o rumo das coisas e vivenciá-las de outra forma, experienciá-las de outra forma, senti-las de outra forma e ficarmos de outra forma ligados à vida. Isso é importante, porque nada é mais triste que chegar-se ao fim da vida ou ao meio da vida e pensarmos assim, se eu tivesse feito assim, assado, cozido. É muito triste, porque aí continuamos, paramos, fazemos uma paragem na vida, porque nós nunca regredimos, nunca desaprendemos. Aprendemos sempre, mas ficamos muitas vezes parados. Há ciclos na nossa vida que nós ficamos parados. Nem se lembramos que vivemos. Ficamos completamente parados. É preciso não pararmos muitas vezes a evolução da nossa vida e o ânimo da nossa vida. É preciso nós estarmos atentos, sermos bastante observadores no nosso eu e depois sermos bastante observadores sobre tudo aquilo que nos cerca. É preciso também observarmos as nossas tendências e observarmos as nossas crenças. Serão crenças assertivas, ajustáveis? Essas crenças têm lógica? Essas crenças trazem algo de bom para nós? Se não trazem, essas crenças são limitativas, limitam a nossa evolução. Então nós temos que não é empurrá-las, é compreendê-las e compreender, então, as crenças que são mais positivas e abraçarmos as crenças que são mais positivas. Nós temos a tendência de ir pelo que é mais fácil e mais rápido. É a pior asneira que nós fazemos. Porque tudo o que é fácil e é rápido vai dar um desequilíbrio na nossa vida mais tarde ou mais cedo. E nós acabamos por cair nos degraus que vamos subindo, nós acabamos por cair. E aí também se dá uma paragem, não se dá um retrocesso, dá-se uma paragem. Não é bom, no caminho da vida, se queremos ser felizes, não é bom no caminho da vida, se queremos ser felizes, estarmos sempre a parar. Nós temos que ter cuidado e não pararmos tantas vezes a nossa vida. Nós não paramos, de verdade, mas ficamos sempre naquele limbo. Ficamos às vezes durante muito tempo naquele limbo. Nós não podemos dar-se a esse luxo, porque nós estamos cá por tempo limitado. E a partir do momento em que temos consciência e compreendemos o nosso tempo limitado, não podemos perder tempo. Todo o tempo que perdermos nunca mais vamos ganhá-lo, porque a água de um rio nunca passará pelo mesmo lugar. Aquela mesma água jamais vai passar pelo mesmo lugar. Pode o homem dar umas voltinhas e pôr o rio por umas diversas, por uma diversa linha para a água passar no mesmo lugar. Mas a água já tem uma alteração tão grande que não é a mesma água. A mesma água nunca passa pelo mesmo lugar. Então a nossa vida também é como a água. Nós podemos fazer ali os maravilhismos que quisermos, não estou a dizer correto, mas vocês sabem o que eu quero me referir. Podemos fazer o maravilhismo que quisermos, mas nós não voltamos a ter uma situação igual àquela. Vamos ter uma situação idêntica àquela para podermos dar um impulso à nossa paragem e para podermos alcançar de alguma forma um determinado patamar, por exemplo, de felicidade. Nunca de infelicidade, porque nós não podemos estar a acrescentar sempre à nossa vida a dor, o sofrimento, para depois nos resignarmos, para acabarmos por dizer não vale a pena viver assim. Na verdade, não vale a pena. Não vale a pena. Porque se nós nos estamos a martirizar e a martirizar os outros, a vida começa a não ter nenhum sentido. E as pessoas que nos estão a observar também acabam por achar que nada tem sentido. Então há um coletivo todo que acha que nada tem sentido e que nada vale a pena.
E é aí que vêm as depressões, os estados de ansiedade, o descontentamento e a desmotivação. E nós não podemos ir por esse caminho. Nós não podemos ir por esses lugares, nem por essas situações. Porque senão caímos no ridículo de levarmos muito tempo. Ou seja, nós não perdemos no sentido do termo perca mesmo. Nós não perdemos tempo, mas também não ganhamos tempo nenhum. Nós não fizemos nada na nossa paragem na vida. E esse tempo, amanhã, ou seja, no futuro presente, nos vai fazer uma certa falta. Porque quando nós encontrarmos o que é mesmo necessário para nós sermos um pouco mais felizes e atingirmos objetivos mais altos, depois falta-nos o tempo, porque tudo conta. A vida está em constante mudança, está em constante movimento. Quer nós queiramos, quer não. Imaginamos que agora eu decido ir para a cama e só levantar-me daqui a uma semana. A vida não vai parar porque eu estou deitado. A vida continua sempre. Eu foi uma semana deitado. Imagina que me dava na tona, na cabeça. E eu faria isso, outro faria isso, outro faria... Eu não parava a vida. Nós não paramos a vida. Ela vai continuar. Quando nós voltássemos ao ritmo, depois dessa semana nós íamos encontrar muitas coisas diferentes. Isso é como quando a gente vai de férias e passamos 3 semanas de férias, nós vivemos outra experiência, outra realidade. Quando voltamos ao nosso local habitual, se nós não aprendemos nada durante essas férias, nós vamos achar as coisas não na mesma, elas estão diferentes, mas nós não acompanhamos essa diferença. Logo nós vamos sentir-se desenquadrados, vamos sentir-se tristes. É por isso que existe o ditado que não esperes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Porque quanto mais depressa a nossa ação for previsível e atuante, mais depressa nós encontramos o rumo da própria existência e o rumo da própria vida. E mais depressa encontramos mais momentos de felicidade. Que todos tenham em consciência consigo próprios que não vieram ao mundo para sofrer e para serem uns azarentos. Vieram ao mundo para serem o máximo de tempo felizes e serem pessoas de sucesso, de paz e de tranquilidade. Mas temos que reunir as bases necessárias para isso acontecer. É por isso que nós precisamos de compreender rapidamente o nosso propósito de vida, o nosso objetivo e o que pretendemos, o que vamos conseguir, não o que não vamos conseguir. Perdemos, sem perdermos nada, como eu costumo dizer, perdemos muito tempo na vida, às vezes com conflitos interiores e com conflitos exteriores. E nós temos que aprender a resolver os nossos conflitos interiores e os nossos conflitos exteriores para dar o equilíbrio. Porque por mais inteligência e conhecimento que tenhamos, se nós não compreendermos esses conflitos e não os resolvermos, ficamos um pouco parados na própria vida. Há muitas coisas que nos param. Às vezes, por exemplo, um acontecimento tão desagradável na nossa vida ou na vida do nosso vizinho pode nos afetar de tal maneira que nós ficamos de tal forma tão revoltados, tão zangados, que fazemos ali uma paragem. Nós não nos podemos dar ao luxo de fazermos paragem. E devemos ensinar os nossos filhos e os nossos netos, quem os tem, que não devem fazer essa paragem. Que não devem ser chicos espertos, devem ser pessoas inteligentes. Porque não é a esperteza que nos vai levar a lado nenhum. A esperteza faz parte de nós conseguirmos enganar as pessoas, de conseguirmos pôr peso de consciência nas pessoas, de conseguirmos dizermos às outras pessoas coisas que
as bloqueiam, que de alguma forma não as ajudam. E isso não é um processo correto. É um processo muito incorreto. E é aí que nós criamos o tal de karma. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer precisamente o contrário disso. Quando as nossas palavras saem, e a palavra tem uma certa força, e às vezes a palavra não se vai embora, às vezes um ato em si vai-se embora mais rapidamente que as palavras ditas, não é por acaso que pela boca morre o peixe. Não é por acaso que pela boca morre o peixe, por causa disso mesmo, porque as palavras realmente acabam por criar uma situação energética muito negativa. Por isso é que temos que ter esse cuidado. Se não queremos para nós, também não queremos para os outros. E é por isso também que existe: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Ora, se nós seguíssemos esses provérbios populares, que é a condição de todo o mundo, até frases assim feitas, nós tínhamos a nossa espiritualidade apurada. Não precisávamos de acreditar nem neste, nem naquele, nem no outro caminho. Acreditávamos na nossa própria força, na nossa própria inteligência, trabalhávamos sempre a nossa esperteza e íamos mais pelo campo da inteligência, porque o campo da inteligência, e todos somos inteligentes, não venham cá com histórias, todos somos muito inteligentes. Nós não fazemos o uso da nossa inteligência porque é mais fácil fazermos uso da nossa esperteza. E é por isso que às vezes estamos muito mais infelizes que felizes. Então atuarmos segundo a inteligência, nós vamos conseguir então compreender. Porque nós, mesmo que digamos para nós próprios, mas isto é tão difícil de compreender. Não, não é difícil de compreender. Nós é que ainda não atingimos aquele grau de pararmos um pouco, de analisarmos, observarmos isentamente. Ou, sobretudo, observar sem ser no sentido, eu gostava que isto fosse assim. Porque a partir do momento em que eu digo, eu ou tu, dizemos, eu gostava que isto fosse assim, nós já estamos a limitar o nosso campo de ação. E nós não podemos limitar. E nós, na vida, limitamos muitas vezes o nosso campo de ação. Não o podemos fazer. Porque se o fizermos, então, se já estamos limitados para viver neste planeta, mais limitados ficamos. E nós não viemos para ser limitados. Nós viemos para ser minimamente ilimitados. Consegue-se perceber na comunidade e na sociedade em geral mais depressa as limitações da própria sociedade e como são usadas do que aquelas ilimitadas e que nos traziam um bem maior a todos nós. Portanto, o que nós temos que, na verdade, compreender é que a nossa parte negativa está muito mais avançada do que a nossa parte positiva. Então, o que é que temos que trabalhar? Temos que trabalhar muito mais a nossa parte positiva para que possamos, de alguma forma, equilibrar as partes e para que possamos, de alguma forma, fazer sobressair a nossa parte positiva. Porque é essa parte positiva que nos vai permitir que nós encontramos um caminho melhor para cada um de nós. E essa é que nos interessa, porque as outras trazem-nos aborrecimento, trazem-nos coisas supérfluas que não nos acrescenta nada, nós já sabemos. Porque todos nós já tivemos experiências, todos nós tivemos experiências negativas, experiências positivas. Quando é que ficamos mais felizes? Foi com as experiências negativas ou com as positivas? Nós temos que fazer esta análise. Se foi com as negativas, nós estamos muito mal. Se foi com as positivas, então por que não agarrar na nossa positividade e acrescentá-la mais, potenciá-la mais? Então cabe-nos a nós fazermos esse exercício e, sobretudo, cabe-nos a nós ultrapassarmos essas limitações que todos nós temos. Todos temos. Não há ninguém que não as tenha.
Então, e isto para terminar aqui a minha reflexão e a vossa reflexão, espero eu, pelo menos a minha, para mim foi, e para nós também foi, deste lado. Também, esperando para vós, o que é que temos que começar a fazer? Prestar mais atenção, não sermos tão levianos com a própria vida. Nós somos muito levianos com a própria vida. Nós facilitamos aquilo que não devemos. Olha, às vezes ajudamos as pessoas que não devemos ajudar. A nossa intuição nos diz para ajudar determinadas pessoas e nós não as ajudamos. Mas ajudamos aquela que parece bem a toda a gente. Nós, no aspecto da caridade, a caridade tem muito que se lhe diga, porque tem muitos caminhos, mas a caridade material mesmo. Nós às vezes fazemos caridade para mostrarmos aos outros que fizemos caridade, não fazemos caridade de coração, do nosso interior. Logo a partir daí, essa caridade vai ser maléfica para nós e não benéfica. Há muitas coisas que nós fazemos sem nos darmos conta e sem termos consciência. Porquê? Porque nós não compreendemos ainda o sentido da vida e nós temos que compreender. Por isso, que tenhamos atenção para não sermos surpreendidos pela negativa ou para não dizermos tantas vezes, eu já sabia que isto ia acontecer assim. Se nós dissermos isso no plano positivo, tudo bem, mas no plano negativo é muito mau, porque a nossa orientação está virada para o plano negativo e esse plano não nos traz nada de bom. Nós temos essa experiência, nós vivenciamos desde pequeno essas experiências. Os planos negativos, as energias negativas sempre nos trouxeram problemas e nós não podemos estar a alimentá-las eternamente e sempre. Então temos que passar a alimentar o positivo. Nós temos 24 horas por dia, sem sombra de dúvidas, 23 horas, tirando as horas para dormir, e não fica 23, mas mesmo até nos nossos sonhos acontece isso, às vezes. Muitas vezes mais. Nós, em 23 horas, ou vamos lá ver em 22 horas, nós cultivamos muito mais e andamos mais pelo negativo do que pelo positivo. Nós andamos 1 hora a 2 horas por dia no positivo. Ora, nós temos que inverter este processo, porque se não invertermos esse processo, nós não encontramos a felicidade almejada, nem encontramos a paz, o bem-estar, a saúde, o equilíbrio almejado. Não encontramos. Encontramos sempre um problema assim, um problema assado, uma interrogação assim, uma interrogação assado. Passamos a vida a nos interrogar, a nos queixarmos, a irmos por um caminho que não é realmente aquele que acrescenta algo de bom para nós, nem algo de bom para ninguém. Então, há que sabermos ir pelo caminho mais correto. E isso é compreendendo a vida. E tenho chamado, muitas vezes, nas reflexões, a atenção para a compreensão. Nós, como seres inteligentes, temos uma capacidade de compreensão muito grande. Mas, pelo aquilo que nos foi transmitido e que nós não alteramos na altura própria da nossa vida, nós fomos induzidos a ir pela incompreensão, pelo indesculpável, pelo não aceitável. Nem percebemos na nossa balança que o não aceitável pode ser aceitável. Nós não fizemos essa análise e ainda hoje continuamos a não fazer, porque nós não compreendemos a vida, não sabemos viver a vida. Nós é que criamos a nossa má sorte ou a nossa boa sorte. A sorte cria-se, não vem assim por mero acaso. Portanto, era bom que cada um de nós pudesse fazer esse encaixe da compreensão em si próprio para compreender melhor a vida. Vamos lá fazer isso. Vamos compreender melhor o sentido, o foco, a estrada, o caminho que nos traz mais benesses e mais vantagens e que faz de nós pessoas mais alegres, mais saudáveis, mais fortes e mais amorosas. Que é isso que precisamos. Porque o amor, ou no amor, tudo triunfa. Porque se não triunfar é porque não é amor.
Agora vocês coloquem isto na posição que quiserem. O amor e com o amor, mas o amor também é preciso compreender-se. Há que não esquecer. Tudo triunfa, tudo tem sucesso. Mas sem amor, não. Não existe o sucesso. Mas para haver amor, tem que haver compreensão. Está nas nossas mãos. Vou passar então à oração, está bem? Ok? Vamos lá. Então vamos concentrar aqui um bocadito. Assim, vamos ver. Toda a nossa oração hoje vai para o nosso interior. Nós vamos pedir a nós próprios auxílio para podermos compreender melhor em que estado está a nossa própria vida. A nossa essência é da origem divina. A nossa consciência é da origem material. Então, nós vamos analisar pela essência e vamos pedir à nossa essência, ao nosso eu, que, de alguma forma, colabore connosco na descoberta do nosso próprio caminho e de nós podermos compreender o que devemos fazer para que a nossa vida seja mais positiva e para que nós possamos acrescentar algo de mais, para que a nossa alavanca seja realmente a positividade e o amor. Que nós saibamos ter uma maior compreensão do mundo e para isso aí já podemos solicitar o auxílio da nossa própria espiritualidade e da espiritualidade que nos envolve. Então pedimos à espiritualidade que nos envolve que nos auxilie a encontrar as soluções adequadas aos problemas que vivemos no dia a dia, aos problemas do aqui e agora, aos problemas da nossa própria vida, para podermos assim ultrapassar as limitações que nós acabamos por criar em nossa própria vida. Também, de alguma forma, pedimos ao nosso eu superior que saibamos compreender a natureza do perdão e que saibamos usar a natureza do perdão para nós e transmiti-la para os outros. Que saibamos também descobrir a essência do amor mais puro de todo o amor, pois esse só nos traz tudo aquilo que é necessário. O que não é necessário não nos traz. E com esse amor mais puro de todo o amor, nós conseguimos, na verdade, encontrar as respostas aos nossos anseios. Mas não dispensamos nunca a espiritualidade que nos envolve. A espiritualidade de amor, principalmente a espiritualidade do amor. Nós não podemos abdicar dela, como não podemos abdicar da nossa própria materialidade. Então, queridos amigos, seres espirituais, vós todos, aí podeis atuar, respeitando o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade, atuar de forma a que nós possamos progredir. Nós não pretendemos de forma alguma que o trabalho seja vosso, porque vós existis para nos acompanhar, para nos ensinar. Então, o trabalho terá que sempre ser nosso. Nesta oração de hoje, todos os corações, todas as mentes e todas as essências sejam tocadas, independentemente de estarem aqui e agora ou de não estarem aqui agora. Para todas as essências, que haja o encontro consigo próprias para que todos possam progredir, quer materialmente, quer espiritualmente, na vida. E que nós possamos, em todos os sentidos da nossa vida, ter sempre palavras encorajadoras, palavras amorosas, palavras de progresso, palavras saudáveis, e que nós possamos, de alguma forma, também reeducar a nossa mente
para que deem origem a pensamentos mais construtivos, a pensamentos mais positivos e a pensamentos mais proativos. Nós vos agradecemos de coração, de alma, vos agradecemos a vós em universo e vos agradecemos a vosso objetivo, a nossa maior gratidão. E agradecemos a todas as energias e a todos os homens, a todas as mulheres e a todas as crianças que fazem parte deste palco da vida, deste teatro da vida, no qual todos nós somos atores e todos nós somos atores principais. Bem-haja a espiritualidade, bem-haja o amor, bem-haja a luz, a própria luz que envolve a Terra, a luz natural e também a luz artificial. Bem-haja a todos os reinos, a todas as espiritualidades e bem-haja ao todo e a todos o nosso amor e a nossa gratidão. E assim dou por terminada esta jornada de oração, desejando que todos possam, para já compreender a vida, e desejando que todos possam encontrar. E se quiserem conversar, já sabem que eu estou por aqui e que mais alguém estará por aqui. Então, que a cada um de vós seja concedido o que vos for devido, que isso é muito importante. Que a cada um de nós nos seja concedido o que nos for devido. E que a cada um deles seja-lhes concedido o que lhes for devido. Possamos durante a noite renovar o nosso corpo e renovar a nossa alma, que é a vida. E que possamos durante os nossos sonhos ter as mensagens necessárias para podermos atuar em conformidade com a nossa evolução espiritual. Até sexta-feira. Amanhã não vem. Amor e gratidão para todos. Bem-aja a todos por este momento. A minha sincera gratidão para cada um de vós. Bem-aja a todos.